Como é teu nome? Daniel. Gostei muito da colocação de você, da última frase que você disse. Deixar Cristo entrar na nossa vida. Né? É em cima disso que a gente vai trabalhar hoje. Porque a cura do cego Bartimeu, ela é uma cura diferenciada, né, no Evangelho. Enquanto todas as curas, ou todos os ditos milagres do Cristo, pareciam ser atos mágicos, né? Fazer andar, fazer ver, né? Essa foi uma cura totalmente diferente das outras. Ela aconteceu em dois estágios. E parece-me, e nos parece, que além do estágio espiritual de cura, do poder do Cristo, houve também uma coparticipação de uma cura material do processo. E no meio desse processo todo, existe uma colocação do que o Cristo faz que geograficamente é impossível de realizar. Parece até uma pegadinha da Bíblia. Parece também ser algo que um erro de tradução, um erro histórico, porque ele diz assim: volta para a tua casa, mas não entra na aldeia. É a mesma coisa de olhar para vocês e dizer: olha, volta para a esperança. Volta para a tua casa, mas não entre em esperança. Como é que geograficamente, fisicamente, a gente vai voltar para a nossa residência e não vai entrar na cidade? Aí fica um erro. Ou erro. Mas quando a gente vai entender todo o processo da cura do cego de Bartimeu, a gente vai descobrir por que Jesus fez isso. Portanto, é preciso fazer uma história primeiro. É preciso perceber que Betsaida foi onde teve vários acontecimentos do Cristo, de curas, de ditos milagres. Mas a cidade ela não tem uma manifestação perante o cristianismo. E certa vez Jesus passando em Betsaida, as pessoas que moravam lá trouxeram um cego para Jesus. Jesus espalma das mãos, tira o cego da aldeia. A gente deve perceber também que as aldeias daquela época não eram grandes vilarejos, eram casas ali com cento e poucas casas, no máximo. Coisa pequena, não eram grandes, né? Era coisa que, como no Nordeste a gente diz, o jumento inchando a travessa, né? Coisa pequena. E essas pessoas trazem o cego para Jesus. Jesus pega pela mão e tira ele da aldeia. Ao tirar da aldeia, Jesus impõe as mãos sobre ele, como ato de uma transmissão, de um passe, e o cego tira e pergunta ao cego: você vê? O que vês? Para quem está cego totalmente, qualquer coisa que vê, diz: olha, eu não estou vendo, já estou enxergando, né? Mas o cego faz uma colocação interessante. Ele diz assim: eu vejo, porém não com profundidade. Eu vejo as pessoas parecendo árvores, vultos. Jesus pega o barro, cospe, coloca no olho dele, físico, e põe as mãos novamente. Quando retira a mão, pergunta: o que vejo? Ele diz: eu vejo agora ao longe. Quer dizer, com profundidade. Então Jesus olha para ele e diz assim, porque ele manifesta a vontade de seguir Jesus. Jesus diz: volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. Volta para a tua casa, mas não volta para a aldeia. Bem, a doutrina espírita, como terceira revelação que o é,
ela bota uma lupa e aumenta, vamos dizer assim, as letras da Bíblia, não é? E faz com que a gente possa enxergar, atualizando sem perder as características principais. Porque quando você atualiza uma obra, você não pode se distanciar do propósito inicial dela. Muitas das pessoas fazem, eu vou atualizar isso aqui, aí é como se fosse esse centro espírita ter sido tomado pelo patrimônio histórico. E aí, para poder pintar, eu tenho que ir lá no IFAM, dizer, olha, que cor eu posso pintar, como eu posso atualizar, sem mexer com a história física do centro espírita. Portanto, eu não posso chegar numa casa tomada por um patrimônio histórico e no outro dia construir. Por mais que eu queira ser moderno, fazer tudo. Não. Existe vamos dizer, uma regra para poder atualizar. Portanto, para atualizar o pensamento do Cristo, você tem que ter pelo menos as regras básicas. Que regras são essas? Primeiro, a gente não pode fugir de forma nenhuma daquele ensinamento que ele nos dá enquanto estava aqui, que é o pivô central do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei. Porque a gente costuma falar só a primeira vez que ele disse isso. Lá no início da vida dele, apostólica dele, ele disse: devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Quando ele foi questionado sobre a questão dos 10 mandamentos, qual era o mais importante dentro dos 10 mandamentos? E ele disse que todos tinham a mesma importância, mas que ele poderia resumir no sentido de que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Lá em João, no final da vida dele, ele diz: um novo mandamento eu vos dou, que deves amar a Deus, era a mesma coisa do outro, sobre todas as coisas, mas ao próximo como eu vos amei. E aí se resume todas as leis e os profetas. Tem mais essa atualizada no processo. Aí resume todas as leis e os profetas. Porque é o amor incondicional. Amar como eu amo o outro, ele é o amor como eu me amo, é um amor falho, condicional. Porque será que a gente se ama mesmo na profundidade? Ou será que nós nos negamos todos os momentos? Quando a gente comete um ato não digno, a gente está nos negando. Portanto, se eu me nego enquanto ações, eu posso também amar o próximo dentro de uma fragilidade, como é meu amor frágil para com relação a comigo mesmo. Né? Mas quando Jesus disse, como eu vos amei, é um amor incondicional. Não existe condição. Portanto, na cura do cego Bartimeu, quando Jesus remete ele para a ceia, é uma incondicionalidade que ele criou dentro do processo da cura dele. Quando ele diz assim, nós temos uma aldeia. Nós temos uma aldeia. Nós primeiros, lá em Obras Póstumas de Kardec, ele tem assim, que fotografia do pensamento, que é um texto. Ele diz assim, dentro do contexto ele diz isso, que nós temos, antes de a gente fazer uma ação, a gente pensa. Mesmo que a gente diz assim, eu fiz sem pensar, mas a gente pensa. Porém, esse pensamento gera constantemente uma predisposição de atitudes. E por essas atitudes que eu tenho na vida, as pessoas se aproximam de mim ou não por essas atitudes. Por exemplo, nós temos uma rivalidade nesse país de futebol. Existem as aldeias de times X, times Y, H, J, P, né?
E aí aquela turma anda junto. Existe um pensamento. E quando você se aproxima daquela pessoa, que é daquela entidade, você não vai conversar com o opositor dele, vai? Porque você está querendo conversar. Portanto, se a pessoa torce para o F, não vai falar do H. Né? Não vai. Ele não vai nem tocar no seu futuro. Ele vai procurar algo que a pessoa goste para poder você abrir um diálogo. Porque senão você está abrindo uma discussão, não é um diálogo. Você vai encontrar por que fulano gosta. Até parece os enamorados. Né? Fica em casa pensando o que é que gosta, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou dizer, o que vai ser a resposta, não é mais ou menos assim? Só que isso aí toma para a vida também. Você vai fazer entrevista de trabalho. Você vai pensar no que a empresa precisa para você que está se propondo a trabalhar lá. Não é assim? Portanto, isso tudo são atitudes que nós tomamos. E as pessoas se aproximam de nós pela nossa aldeia. Só que existe uma força de entropia, quer dizer, de energia para dentro, que você começa a se envolver na aldeia de tal maneira que vira um ciclo e você não consegue enxergar fora disso. Quer ver um exemplo disso? Todos nós hoje em dia temos um mínimo celular. Todos nós temos redes sociais. É raro uma pessoa que não tem rede social. Tem redes sociais que não é merchandising, como por exemplo o Instagram. Vamos dizer que 70% da população do Brasil tem Instagram. E é o mesmo programa para todos, mas não é o mesmo item de consumo para todos. O meu Instagram é diferente de todos os outros Instagrams. Porque existe uma coisa chamada logaritmo, que ele estuda o tempo de tela que você passa nele e vai mostrar o que você verdadeiramente é a sua tribo. Portanto, se eu sou espírita e vou ver os textos espíritas, ele vai me ofertando espiritismo. Até chegar a pessoa dizer assim, aqui parece que tem um negócio. E quando eu vou... Por que está apresentando tanto essa propaganda de tal coisa? Quer dizer que ele leu o meu pensamento? É não, tempo de tela seu. Você vai passando a tela, aí você para, tem um produto que você quer comprar, você para. Maquiagem. Você para. Aí ele vai me mostrar um monte de maquiagem. Porque isso é a IA trabalhando para que a gente possa consumir. O consumo hoje é individualizado. Hoje nós temos uma televisão para cada pessoa, nós temos um celular para cada pessoa, daqui a pouco eu tenho gel-água para cada pessoa, porque de vez de vender para todo mundo, tem que se vender mais, se vende individualmente. Portanto, na doutrina espírita, no pensamento da nossa evolução, é como fôssemos todos nós tivéssemos um Instagram. E aí eu seleciono o que eu quero ver na vida. E você vai estar diante de uma coisa e você dizer, meu Deus, olha que desgraça tão grande. E aqui de lado, uma coisa maravilhosa. E você não vai estar percebendo a coisa maravilhosa que aqui está acontecendo, porque você está setado para aquilo. É a mesma coisa de dizer assim, meu Deus, o mundo é uma desgraça. Mas se eu agora só consumo desgraça, vai ser desgraça. Por que o programa de meio-dia ele é policial e ele é de fatos chocantes? Porque nós desejamos isso. Nós sintonizamos lá na TV. Nós sintonizamos no rádio. Se não tivesse audiência, não se mostrar. É uma questão de comércio. Se eu desligo o aparelho lá, se eu mudo o canal, se eu faço outro tipo de opção, a mídia vai fazer outro tipo de opção para mim. Portanto, eu é quem dito as imagens que comigo caminham. Portanto, isso aí é como se fosse nosso, do jeito que existe o hálito vocal da boca nossa, existe o nosso hálito espiritual, que é o campo eletromagnético, não é o perispírito, é o campo eletromagnético que eu estou traçando para a minha vida. Portanto, eu chego perto de determinada pessoa e digo, estou feliz de estar perto de você. O campo eletromagnético dela
que é o resumo, vamos dizer assim, de tudo que ela pensa, a média que ela pensa por dia, eu me aproximo e me sinto feliz. E tem pessoas que eu chego e digo, vídeo, eu não sei porquê, mas aquela pessoa dá um negócio em mim quando eu chego perto dela, está tão choque. Não é assim? Porque não bateu, porque assim o processo se tornou. Portanto, todos nós temos as nossas tribos, as nossas aldeias. E dessa força de entropia, quer dizer, energia para dentro, se não tivermos cuidado, nós vamos nos excluindo. E aí hoje nós temos as grandes doenças mentais, sociais, provocadas por essa força para dentro do isolacionismo. Aí eu tenho uma depressão aí, que descampeia para todo mundo. Aí eu tenho uma onda de suicídio também grande. Isso é um processo de valorização do viver. Porque chega um momento que você está tão individualizado que você desacredita da vida social. E você desacredita do próximo. Aí a gente volta lá para Jesus, no começo da palestra. Amar Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como assim? Mesmo, ou como eu vos amei. Porque aí é onde eu pego e desagrego essa conjuntura de aldeia que eu estou vivendo. Por isso que Cristo disse, olha, volta para a tua casa. Não é a casa física, não é a aldeia física. Olha, tuas atitudes provocaram esse estado de aldeia para ti, que os outros tiveram que trazer você até aqui. Ele estava tão doente, ele estava tão isolado, que ele não tinha mais força para reagir. Por isso que eu disse a você, no final das suas colocações, muito interessante, deixa Jesus entrar em sua vida. Mas não é essa questão desse Jesus midiático que tem aí fora, não. São as ações do cristianismo entrar em minha vida para poder sacudir a aldeia que eu criei para mim mesmo. E a nossa casa mental poder reagir à aldeia que a gente está morando. E quando a gente faz isso, faz com que todas as outras casas, todas as outras ações, toda a cidade, ela vá mudando. A mudança, ela começa em nós. Porque eu começo a perceber as coisas de forma diferente. Eu começo a me sensibilizar com a dor do outro. E começo a fazer uma campanha de distribuição de alimento. Eu começo a me sensibilizar com a dor do outro e digo a ele, olha, vamos ao centro espírita tomar um passe? Não, mas eu sou católico. Mas vai na igreja rezar. Você precisa de oração. Porque eu estou mudando aquela energia da pessoa. Isso não quer dizer que se ele estiver fazendo um tratamento médico, vai abandonar o tratamento médico. Continue lá. Mas venha colaborar com sua mudança. É você mudando a aldeia. Aqueles que pegaram na mão e trouxeram para Jesus o cego, eles estavam mudando a energia de toda a aldeia. Do Bartimeu, do cego. Que era cego de Versailles. Outra coisa também interessante, que a gente deve perceber, porque ele diz assim, no primeiro momento, eu vi, mas não vi com clareza. E o que é não ver com clareza? Muitas das vezes a gente chega aqui no centro espírita e todo mundo vem no centro espírita por interesse. Ninguém não vem por se interessar. O livro espiritual nosso não é daqueles, não é de anjo. Não é? Eu estou com a dor, eu perdi um ente querido. Não é assim? Eu não estou falando daquele interesse monetário, não. Eu estou dizendo que a gente vai porque a gente tem um certo interesse. Eu vim para cá hoje porque eu tenho interesse. O interesse é ver os amigos. Aqui tem pessoas que eu me energizo novamente. Que eu só na aldeia e olho mais profundamente a vida.
Portanto, no primeiro momento, ele vê palidamente. Aí aquela questão de você adentra no centro espírita e diz, não, pode, não se preocupe. Eu vou mudar esse tudo, vou ajudar, tem o que para fazer, você... Né? Você está tendo a primeira visão do Deus. A gente tem um filme, eu acho que é alguém que deve ter já visto falar nele, chamado Matrix. Ele pega uma pílula assim, bota no braço e diz, toma a pílula. Começa a enxergar a vida totalmente diferente. Lá na frente, o cara diz, eu peguei aquela pílula. Né? A gente pode dizer assim, meu Deus, aqui eu fui me envolver com a doutrina espírita. Seria mais fácil viver no sentido de que comer, reproduzir, dormir, acordar no dia, acreditar em outras coisas. Mas quando você começa a perceber que você é responsável pela sua transformação, você vai ter ajuda. Algumas pessoas dizem assim, a doutrina espírita, quando fala que a gente é responsável por se transformar, ela é muito forte. Né? Muito forte, muito difícil. Não, mas tem as pessoas que pegam sua mão, tem as pessoas que ajudam. Mas a responsabilidade todo dia muda a concepção religiosa. Não é aquela bengala que eu tenho, que eu vou me escorar nela. Não. Sim, você já é crescido para mudar a sua aldeia, para mudar seus pensamentos. Não sou eu que posso mudar a vida. Eu tenho que mudar. A minha ação corresponde às mudanças em outras pessoas. Porque é como uma pedra que a gente joga no açude. Quando era guri, eu gostava de jogar uma pedra no açude, aí fazer aquela onda, abrindo, né? Abrindo, bem grande, né? Quer dizer, a nossa transformação, ela desencadeia um processo. Na família, desencadeia um processo com os amigos. Por que fulano está assim agora? Né? Desencadeia um questionamento. Então, também, quando a gente faz a opção equivocada, desencadeia também as equivocadas. Portanto, quando você adentra no Espiritismo, ou no movimento, quando você tem contato com o Espiritismo, é aquela primeira visão, meia turva. As coisas já não são meio as mesmas, mas não tem profundidade. Muitas das vezes você cura aquela parte material, espiritual que estava caído naquele momento, e você vai embora para a vida de novo, para a sua aldeia. Aí daqui a uns 6 meses, 7 meses, as coisas apertam de novo, né? Abre o fogo. Vem tomar um passe, né? A gente diz assim, com a cada 3 meses, sem jeito, né? Vem tomar um passe, né? E aí, quando eu era jovem, eu era muito agressivo nas minhas palestras, e eu dizia, olha, aqui não é fio terra não, para o povo descarregar fluido ruim, não. Porque a pessoa, se eu estou tão pesado, né? Eu vim tomar um passe. Mas naquela época eu estava vendo ainda com um tubozinho, né? Eu já nem venho tomar um passe. Porque se Jesus me tolera 2.000 anos, imagina que a gente não pode tolerar um, não é? Não é assim? Portanto, a gente está dentro ali do Senhor. Aquela esvaiada ali, aquela voada que eu dei para fora ali, destoei do rebanho, estou voltando. E a gente tem que acolher. Porque, na verdade, eu só vou ter a minha consolação se o outro for consolado também. Porque não tem jeito de eu enxergar a Deus se não for pelos olhos do próximo. Por isso que ele cita o próximo no maior mandamento. Porque não tem outra maneira de eu enxergar Deus senão pelo próximo. Eu não consigo enxergar Deus. Porque ele é imaterial. Ele é incorpóreo. Eu não tenho profundidade de visão para enxergar. Como é que eu enxergo ele? Nos outros. Madre Teresa de Calcutá faz uma colocação interessante. Certa vez ela cuidando de uma pessoa, e aí ela olhou para ela e disse, nunca ninguém cuidou assim de mim. Qual é a sua religião? Qual é seu Deus? Eu disse, meu Deus é você. Isso é muito profundo. Porque a dor do outro é o nosso Deus.
Se eu não tiver sensibilidade para abraçar o outro em dor, eu não tenho a sensibilidade de estar na aldeia do Cristo. Porque Ele nos amou incondicionalmente. E ainda está na fase de amar com condição ainda. Quando lá que ele diz, eu enxergo ao longe, ele enxerga com profundidade. E é aí que entra a consolação espírita. Porque o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Vamos recordar o texto. Ele disse, me amares. E amar meu Pai que está no céu, ele se coloca na visão do próximo, viu? A tua aula está aí, Tem Vicente. garrafinha atrás. Aí atrás da tua aula. Eu vou na frente. Isso aí é. Quer aproveitar. Quer aproveitar. Tudo aqui está purificado. Uma vez eu estava no centro espírita, só um fato, né? E aí, a sala mediúnica do centro espírita Novo Mundo, em cima tinha uma caixa d'água. Que era a caixa d'água do centro. Eu digo, eu vou tomar banho aqui, que é um passo. Se esse passo não fizer bem, vai ter outro médico na terra que faça o passo. Em cima lá a caixa d'água. Só foi só uma brincadeira. Tá certo? Eu percebi que tinha uma água aqui, mas estava todo instante, eu digo, vou pegar que é purificado. Se a gente perceber que a gente adentra na amabilidade do próximo, e com isso, Jesus se colocou como um próximo. Ele disse, se me amares, quer dizer, o próximo. E amar meu Pai que está no céu, quer dizer, ele colocou Deus lá. E colocou ele no mandamento como sendo o próximo. Quando ele disse que a gente se aproxima dele, quando é? Quando qualquer um pequeno do reino de Deus estiver diante de ti, sou eu que estou. Quando ele disse, quando eu tive fome, tu me deste de comer, quando eu tive preso, tu me visitaste. Portanto, a conexão que ele faz é que eu sou o próximo. Mas não é a figura, Jesus, é todo aquele que necessita, porque ele diz que ele é o representante dos necessitados, dos cegos e estropiados que estão na terra. Portanto, quando a terra tiver a condição de perceber, nós terráqueos, tivermos a percepção de percebermos que amando o próximo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como Ele nos amou, um novo Consolador vos apresentarei, que vai ficar eternamente convosco, não vai sair de caldeira. Portanto, a concepção dos pessoal, ei, quando é que começa o terceiro milênio? Quando é que começou? Faz tempo, a gente não percebeu. É a mesma coisa que eu estar com essas portas fechadas durante o dia e dizendo assim, eu não tenho sol ainda, eu estou esperando o sol nascer. E as portas fechadas. Tem dia que eu não quero acordar cedo. Um domingo, por exemplo, eu fecho as portas para a luz não entrar, para a gente dormir até mais tarde, perder a noção do tempo. Eu pergunto, o sol deixou de nascer porque eu fiz essa opção? Não. A revelação, a consolação, o terceiro milênio, o planeta de expiação e prova que é acabando e o regeneração está aí, só eu faço a opção na hora que vai ser em mim. É claro que minhas ações tornam a ação coletiva, mas é o primeiro que nascer em mim. Portanto, quando eu faço a opção de dizer da amabilidade, quando eu amo ao que está mais necessitado, eu estou saindo da vida, eu estou deixando de ter aquela visão parcial, turva, e estou aprofundando. Aí a revelação espírita, ela só vai fazer efeito, porque a doutrina espírita, ela é diferenciada nesse sentido. Ela não te promete dizendo assim, ó, tu vai para o céu porque tu é espírita. Vocês estão pegando isso aqui porque tu... Mas não. Ela vai dizer, eu vou te dar a visão, como aquele desenho animado, a visão do alcance, não é? Além, eu estou botando em ti, ó, para tu ter a visão mais profunda, para tu saber o que tu estás fazendo aqui. O que é que propôs tem nossa vida aqui? É a consolação pelo esclarecimento, não é pelo amuleto. Aí é onde está a diferença grande. Porque enquanto algumas religiões respeitosamente fazem estrutura da terra, necessitava de eu
prometeu um céu para ti, para tu ter esperança, para tu não morrer, se suicidar, tu não estar numa depressão profunda aí, que esse tipo de religião, para prometer um céu. Mas o teu Espírito diz, o céu está em tu e tu não percebe, faz tempo. Que muda tudo isso é tu. Quem faz tudo isso é você. É o Cristo entrando em nossa casa, nesse sentido. Aí muda tudo. Entra na tua casa, entra na tua vida. Tem uma música que é assim, né? Mexe com minhas estruturas. Desafia o que está acontecendo. Pergunta a mim porque eu estou tão derivado da vida. Porque é que eu estou insistindo em estar dentro do quarto escuro com a música de Marisa lá do tempo de antigo, que era as dores, e a vida rolando ali fora. E as oportunidades surgindo. Aí tem gente que chega perto e diz, pensei, o que está acontecendo? Eu não arrumo um emprego, as portas batem na minha cara. Eu não tenho filho, não vai ter emprego a ninguém. Não se preocupe. Mas quando eu mudo minhas atitudes, eu mudo minhas ações, eu mudo minha aldeia. Aí eu vou lá fazer um curso profissionalizante, eu estou oportunizando entrar no comércio de novo, no mercado de trabalho. Não é porque eu não tenho espírito lá, os espíritos vão lá, fulano, vai falar, não. Eu estou me oportunizando, eu estou dando disponibilidade para isso. Aí eu estou com doença. Está doendo. Muito é pouco, não é muito. Está certo. Vamos lá. Visão ampliada. Percebe que os outros têm mais dores do que eu. Existe nos hospitais uma coisa chamada classificação de risco. Quem é da saúde aqui conhece. Classificação de risco, que vai de um verde até um vermelho. E aí você vai ver pessoas na verde, que é aquela que pode esperar até 2 horas para ser atendida. Gritando mais quem está na vermelha, que tem que ser atendido de imediato. Porque cada um grita pela sua dor. Eu vi um exemplo interessante que a Haroldo Dutra contou. Chegou num posto de gasolina, parou, tinha um cachorro chorando. O Ivano, ele apareceu o carro e o cachorro lá, foi Ivano. Ele chamou o bombeiro e disse, o que está acontecendo com esse cachorro? Ele disse, ele está deitado em cima de um prego. E por que ele não levanta e anda? Porque só é suficiente a dor para ele chorar, não é para ele andar. Aí parece a gente. A gente diz, você vive uma coisa melhor do mundo. Não, Deus faz contra mim. Porque só acontece comigo. 8 bilhões de pessoas encarnadas. Fora os desencarnados. Só acontece comigo. Será que a gente está querendo ser especial demais? Ou então a gente diz assim, não, estou preocupado que Deus tem um plano para mim. Então vem para todos. Agora, eu que vou abrir a porta para ver o sol. Eu que vou começar a enxergar a vida diferente. Não como sendo uma brincadeira aqui de esconde-esconde, que daqui a pouco eu vou morrer, ou não, e eu tenho que acertar as contas com ele. Quando está sendo acertado faz tempo. Você não se percebendo. Ou então é melhor ficar em cima de um prego chorando, oh meu Deus, porque eu estou aqui, porque eu estou aqui, porque eu estou aqui, e não levanta. A gente chega perto de pessoas que faz tempo que choram a mesma dor. Muito tempo. E entram nesses climas de exclusivismo, O cego de Bartimeu, ele saiu da aldeia. É claro que ele foi ajudar. Todos nós precisamos de ajuda. Mas tem hora que a gente dá as costas para quem está nos ajudando. E a coisa que mais nos ajuda, nós mais detestamos. Quando a gente diz assim, vou entrar de férias, a gente pensa uma praia, uma rede. Não é? Vamos ver a série de Clarence, como é no mundo espiritual, lá, o governador do nosso lar. Ele tira a série dele trabalhando para o próximo, lá nos umbrais da vida. É o contrário, pega mais carga de trabalho. A gente quer paz e tranquilidade. Não é verdade? Não, eu estou aí, eu quero me aposentar, comprar uma Kombi, ir para a beira do mar, né? Fazer filtro dos sonhos, né? Água bem, né? É isso aí. Esse é o projeto de vida. Chico Xavier, indo para o presídio, mal andando, numa cadeirinha para psicografar uma página.
paginazinha. Homem que fez mais de 440 livros, tem material para fazer muito mais de mensagem juntando aí, vai fazer de autoajuda, né? Nem se fala. Por que ele ia fazer aquela partezinha lá? É porque ele não queria ser improdutivo. E por que ele escolheu o presídio? Porque lembrar que a dor daqui é a dor de quem não faz nada. Está se prendendo. Por isso que ele estava lá, ó. Nivaldo Franco, até os últimos dias da vida, tentando fazer palestra. A voz se acabando, eu quero trabalhar. Isso a gente está citando, mas a gente faz parte desse processo. Quando eu venho aqui e faço qualquer ajuda para a sociedade, eu estou fazendo duas caridades profundas. Primeiro, ao centro espírita que me acolheu. Você entra aqui, você não é perguntado porque você está aqui, aí muitas vezes não sabe nem como é que paga água, luz, telefone. Sabe? Chega aqui, senta, ninguém cobra nada, também eu saio, eu volto. Um dia eu chego e digo, isso aqui é os espíritos, é que... Não, meu irmão, se você quiser contribuir com a casa, é assim, assim, assim. Não é assim? Pedro Paulo, sai lá de uma pessoa. Não tem salário não se preocupe não. Não é isso em tudo. Porque um dia mudou minha vida. E mudou minha vida. Quando o Pedro Paulo liga para mim e diz, tu pode vir fazer uma palestra? Eu digo, quando? Mudou minha vida. O mínimo que eu posso fazer é estar aqui e dizendo da felicidade de estar aqui. A gente sai um pouco da aldeia. Saímos um pouco da aldeia. A cura é libertação. E libertação é também pelo conhecimento. Algumas pessoas chegam a dizer, mas a doutrina espírita é muito cedo. Eu tenho um amigo que era espírita e foi para outra religião que ele disse, não, Zé, eu não aguento não, vocês são cedo demais. Não, meu irmão, se você lá, você se sente melhor, ajuda o próximo, se aproxima de Deus, é lá que você deve ficar. Agora, meu irmão, aqui, infelizmente, a gente não pode mudar. Dizer que eu não posso botar aqui uma florzinha, uma fadinha. Não posso. Infelizmente, eu não posso. Eu tenho que dizer como é a situação. Se isso não lhe contempla, você não é obrigado a ficar. Não é obrigado a pessoa a... Depois a gente diz assim, mas fulano tomou uns passos, melhorou, desapareceu. Você diz, sim, eu vou amarrar aqui dentro. Tem que ser assim. Jesus amarrou quem? Jesus escolheu 12 apóstolos. Não foi ele que escolheu. Não foi Isaac que escolheu por ele, não. Ele sabia estar se metendo. Como deu o conclave dele? Como ficou depois de sua desencarnação? Não é? Jesus foi pegar lá pela orelha, Jesus disse, segundo Maria Dolores, desceu aos umbrais mais profundos da consciência para socorrer a dor de Judas. Estava lá Judas, nos umbrais da consciência, da dor, do desespero. Meu Deus, o que eu fiz? Eu provoquei a desencarne do homem. Olha a confusão, né? Eu provoquei, meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? Não, você está aqui, eu estou aqui. Diz que a dor de Judas era tão grande que ele não conseguia enxergar Jesus. Depois de mais de 2000 anos, Humberto de Campos encontra Judas na semana que a gente chama de Semana Santa, para os judeus a Páscoa lá, nos muros de Jerusalém. Humberto de Campos diz, o que fazes aqui, espírito tão nobre, envergadura tão alta? Por acaso estás, rememorando as dores? Eu venho aqui para lembrar como foi importante esse momento. Mudou toda a minha aldeia. Vamos pegar Publio Lentulus, senador orgulhoso,
caiu de joelhos aos pés de Jesus. Aquele encontro rápido com Jesus mudou toda a aldeia dele. Hoje ele manda. Portanto, é preciso deixar ele entrar na nossa vida. Para que ele possa nos dar a visão além da fisiologia do mundo atual. Da fisiologia do mundo atual. Nós reencarnamos e perdemos a noção do mundo espiritual. A gente só começa a discutir sobre o mundo espiritual quando estamos com dores. Quando o pé está doendo lá. Aí a gente começa. Como é aqui, como é que vai ser lá. E será que tem lá outra vida, né? Eu disse, não, mas eu queria que os espíritos me mostrassem. Eu digo, você quer pecar no chão aqui para mostrar a você. Será que não é muito desejo nosso? Se eu não tenho mediunidade ostensiva, não mexa na caixa de Pandora. Não mexa. Deixa lá. Vai fazer ação no bem. Você abrir aquela caixinha lá, que nós fizemos em vidas anteriores. Eu vou fazer uma regressão de memória para saber que eu fui. Não abre a caixa de Pandora. Deixa ela lá. Se a gente esqueceu da reencarnação passada, é porque é produtivo para a gente isso. Quando a gente lembra, é porque é produtivo. Quando o Espírito vem em conta, é porque é produtivo. Se não, mexa na caixa de Pandora. Né? Diz a história que quando abriu a caixa de Pandora, todas as maldades saíram de dentro. E o fundo da caixa de Pandora tem um espelho. Como é que eu trago todas as mazelas para dentro da caixa de Pandora? Com a face de quem está lá no fundo da caixa, a minha. Tirando a minha aldeia e botando tudo para lá.